O alarme disparou pela quarta vez em 2 semanas. O caminhão Scania extrapesado, 0 quilômetro, R$ 2.400.000 investidos, acabava de entrar em proteção de sistema novamente. No pátio empoeirado da transportadora Vale do Aço, 3 mecânicos observavam a cena de longe, braços cruzados, rostos céticos. Lara Monteiro nem sequer piscou. Agachada ao lado do eixo traseiro, mão direita apoiada no chassi aquecido, ela ouvia o que ninguém mais parecia perceber, um zumbido grave, quase imperceptível, que começava exatamente 3 segundos antes do alarme disparar. Sempre 3 segundos, sempre o mesmo tom. "Desliga isso", disse ela, sem tirar os olhos do conjunto de transmissão. Osvaldo Ribeiro, encarregado de manutenção há 17 anos, a encarou como se ela tivesse pedido para jogar o caminhão no rio. "Moça, você sabe quanto custa esse equipamento? Desliga, o alarme está mascarando o que eu preciso ouvir." Osvaldo respirou fundo e desligou o motor manualmente. O pátio mergulhou em silêncio. Lara permaneceu imóvel, processando. Depois levantou e caminhou até a traseira do caminhão, observando o diferencial com uma lanterna de LED. "O problema não é no motor", disse ela. "Claro que é no motor", rebateu Osvaldo. "Trocamos injetor, módulo de controle, reforçamos o arrefecimento. Sempre falha do mesmo jeito. Proteção térmica, motor, ponto." Lara ergueu o olhar. Se fosse só térmico, os sensores mostrariam pico antes da falha. Não mostram. O que dispara a proteção não é calor real, é interpretação errada do sistema. Um dos mecânicos ao fundo soltou uma risada abafada. Lara sentiu o calor subir pelo pescoço. 27 anos, formação técnica em mecânica aplicada, especialização em dinâmica de sistemas. Mas ali, no interior de Minas Gerais, diplomas não significavam nada. O que importava era tempo de estrada, cicatrizes nas mãos, barba grisalha. Lara não tinha nada disso. "Osvaldo!" chamou Henrique Valença do escritório, descendo os degraus de metal. 50 e poucos anos, camisa branca marcada de suor. "Quanto tempo ela precisa?" Osvaldo abriu a boca para responder, mas Henrique levantou a mão. "Perguntei para ela." Lara limpou as mãos no macacão, ganhando segundos para pensar. Aquele era o momento. Pedir muito tempo seria descartada. Pedir pouco e falhar nunca mais voltaria. 6 horas. Preciso rodar testes com carga variável e mapear o comportamento do sistema. Henrique cruzou os braços. 6 horas para me dizer o que já sei? Que o caminhão não funciona? 6 horas para te dizer por que ele não funciona. Osvaldo bufou. "Patrão, a gente já testou tudo. O certo é acionar garantia, devolver esse caminhão e perder o contrato com a Minério São José", interrompeu Henrique, voz cortante. "Que depende desse caminhão operando até sexta-feira. Hoje é terça." Silêncio. Henrique suspirou. "Você tem até às 3 da tarde. Depois disso, chamo o guincho e ligo para o advogado. Osvaldo, libera o que ela pedir." Voltou para o escritório sem esperar resposta. Osvaldo olhou para Lara com a mandíbula tensa. "Eu trabalho com caminhão desde antes de você nascer. Se fosse algo simples, eu já teria resolvido." "Eu sei. Então não vem aqui querer reinventar a roda." "Não vim reinventar nada", respondeu ela serena. "Vim ouvir o que a roda está tentando dizer." Osvaldo virou as costas e voltou para o galpão. Lara respirou fundo. 6 horas. 360 minutos para provar que não estava ali por sorte ou favorecimento. 360 minutos para fazer o que sempre fez, enxergar o óbvio que todos ignoram. Olhou para o caminhão parado. R$ 2.400.000 de metal, tecnologia e desconfiança. "Tá bom", murmurou, ajustando a faixa no cabelo. "Vamos conversar." E foi nesse instante que percebeu algo que ninguém havia mencionado. O caminhão nunca falhava com a mesma carga, mas sempre falhava no mesmo intervalo de tempo. Sempre. O padrão estava ali,
gritando em silêncio. Pela primeira vez naquela manhã, Lara sorriu. Se você quer acompanhar mais histórias como essa, de pessoas comuns enfrentando desafios impossíveis, se inscreva no canal. O próximo capítulo dessa jornada está só começando. E o que Lara vai descobrir pode mudar tudo. Lara passou os primeiros 40 minutos fazendo algo que irritou Osvaldo. Nada. Sentada no chão do pátio, apenas folheava um caderno gasto, anotando números, rabiscando diagramas. De vez em quando, levantava os olhos para o caminhão, como se esperasse que ele dissesse algo. Osvaldo passou por ela 3 vezes. Na terceira, não resistiu. Vai ficar aí filosofando o dia inteiro? Preciso dos relatórios de todas as falhas anteriores. Data, hora, carga, condições climáticas. Isso não vai te dizer nada que a gente já não saiba. Então vai ser rápido. Osvaldo bufou, mas foi buscar. Enquanto esperava, Lara relembrou o pai. Reinaldo Monteiro, mecânico ferroviário. Ela tinha 12 anos quando ele resolveu um problema impossível. Freios que falhavam sempre no mesmo trecho de serra. 3 equipes trocaram componentes. Nada funcionou. Ele passou 2 dias observando. Andava pelo trilho, media inclinações, cronometrava. Os outros riam, até que pediu para ajustarem o sistema não para o peso, mas para a variação de peso nas curvas. Funcionou. Não era o freio, era a leitura do sistema. Tá aqui, disse Osvaldo, jogando uma pasta na frente dela. 4 falhas, todas inúteis. Lara leu atentamente. Cargas diferentes, operadores diferentes, temperaturas diferentes, horários diferentes. Mas algo permanecia igual. Pegou o celular e abriu a calculadora. O que você está calculando? Tempo de funcionamento desde a partida até a falha. Primeira falha, 11 minutos e 40 segundos. Segunda, 11 minutos e 55 segundos. Terceira, 11 minutos e 32 segundos. Quarta, 11 minutos e 48 segundos. O coração de Lara acelerou. Osvaldo, vocês variaram a carga nos testes, certo? Claro, vazio, meia carga, carga máxima. Mas o tempo de teste foi sempre o mesmo? Mais ou menos. Quando falha, falha. Sempre entre 10 e 12 minutos. Mais ou menos. Por quê? Lara se levantou de um salto. Porque o problema não tem nada a ver com quanto o caminhão carrega. Tem a ver com quanto tempo ele funciona. Isso não faz sentido. A menos que exista algo acumulativo. Algo que se intensifica com o tempo, não com o peso. Ela caminhou até o caminhão. Não olhou para o motor. Olhou para baixo, transmissão, diferencial, pontos de conexão. Preciso rodar um teste vazio, sem carga. Motor em neutro só para gerar calor e vibração. Osvaldo soltou uma risada sem humor. Você quer testar um caminhão de carga sem carga? Quero isolar as variáveis. Isso é perda de tempo. Então você não vai perder nada me deixando tentar. Osvaldo desviou o olhar primeiro. Faça o que quiser. Mas quando falhar, não diga que eu não avisei. Lara subiu na cabine. Girou a chave. O motor despertou com um ronco grave, intimidador. 700 cavalos projetados para arrastar montanhas. Pelo retrovisor, viu 2 mecânicos observando de longe, esperando o fracasso. Ela respirou fundo e consultou o relógio. 10:07. 11 minutos. Era só o que precisava. O motor roncava. Estável. Firme. 10 minutos e 50 segundos. 11 minutos. 11 minutos e 10 segundos. E então, ela ouviu aquele zumbido grave, quase imperceptível, vindo de baixo. Não do motor, da transmissão. 3 segundos depois o alarme disparou. Lara desligou tudo e desceu da cabine, coração disparado, mãos tremendo. O problema não era carga, era ressonância. Algo vibrava, algo acumulava tensão. Algo mentia para os sensores, e ela estava a um passo de descobrir o quê. Mas o tempo continuava correndo, e Osvaldo já caminhava em sua direção, com uma expressão que dizia, eu avisei. Falhou.
disse Osvaldo, voz carregada de satisfação amarga. Lara desceu da cabine, limpando as mãos no macacão. Não falhou, confirmou. Confirmou o quê? Que o problema não é carga, é tempo de operação contínua. E vem de baixo, não de cima. De baixo como? Transmissão, diferencial. Algo no conjunto motriz que entra em ressonância harmônica depois de 11 minutos. Ressonância, repetiu Osvaldo, como quem diz bruxaria. Um mecânico ao fundo soltou uma risada. Lara sentiu o sangue ferver, não pela zombaria, mas pela certeza de que estava certa e ninguém queria ouvir. Osvaldo, quando você troca óleo, espera aquecer ou troca frio? Aquecido, senão não flui direito. Por quê? Óleo frio é mais viscoso. Exato. Temperatura muda comportamento, vibração também. Se algo vibra numa frequência específica e se acumula, os sensores podem interpretar como falha térmica. Osvaldo ficou em silêncio. Pela primeira vez, não era desprezo, era dúvida. E como você vai provar isso? Descendo embaixo do caminhão e ouvindo. Isso é perigoso. Eu sei. E provavelmente inútil. Talvez. Mas é o que eu vou fazer. Lara pegou um macaco hidráulico e um carrinho de mecânico. Osvaldo a seguiu, dividido entre impedir aquilo e deixá-la falhar. Você tem 3h30. Depois, o patrão vai querer respostas. Só me deixa trabalhar. Ela levantou o caminhão. Quando a altura foi suficiente, preparou-se para entrar. Espera, disse Osvaldo. Pegou um bloco de madeira e posicionou como calço adicional. Só porque eu acho que você está errada, não significa que eu quero te ver esmagada. Lara sorriu pela primeira vez. Obrigada. Deslizou para baixo do caminhão. O mundo virou uma caverna de metal e sombras. Acendeu a lanterna e começou a examinar. Eixo cardan, diferencial, suportes. Tudo parecia em ordem, mas parecer era diferente de estar. Passou a mão pelos componentes. Algo estava diferente. Não na peça, mas na montagem. Osvaldo, esse caminhão recebeu algum reforço depois que chegou? Pausa. Recebeu. Instalamos um suporte adicional na transmissão. Protocolo padrão para a estrada de terra. Qual especificação vocês usaram? A que veio no manual da concessionária. Uma suspeita tomou forma. Pode trazer esse manual? Osvaldo voltou minutos depois e passou o documento por baixo. Lara leu rapidamente. Uma vez. Duas. Esse suporte foi instalado seguindo essa especificação? Sim, letra por letra. E o teste de torque recomendado? Silêncio constrangido. Osvaldo, a gente instalou do jeito que sempre instala. Lara fechou o manual devagar. Esse modelo é novo. O eixo tem tolerância diferente. Se o suporte foi instalado com torque padrão, cria um ponto de rigidez que os números dançaram na cabeça. Rigidez gera vibração. Vibração gera ressonância. Ressonância engana sensores. Que o quê? Que transforma o reforço em fonte de instabilidade. O suporte está rígido demais. Em vez de absorver vibração, amplifica. Deslizou para fora e foi direto ao caderno. Começou a desenhar frequências, amplitudes, pontos de ressonância. Osvaldo observou. Tudo porque o suporte está muito apertado? Não é apertar ou afrouxar. É alinhar. O suporte está correto, mas o eixo está desalinhado. Milímetros. Imperceptível, mas suficiente para criar uma frequência que se acumula. Você tem certeza? Lara olhou diretamente para ele. Não, mas é a única coisa que explica tudo. Tempo constante, independência da carga, o som grave, a falsa leitura térmica. E se você tiver errada? Perco tempo, reputação, e você ganha o direito de dizer que avisou. E se tiver certa? A gente resolve em 2 horas algo que custou 2 semanas e quase um contrato milionário. Osvaldo ficou em silêncio. Depois suspirou. O que você precisa? Ferramentas de precisão, torquímetro calibrado, alguém que saiba medir ângulos de eixo com exatidão.
Osvaldo puxou o rádio. Eu conheço alguém. 3 minutos depois, um homem mais velho, cabelos brancos, macacão impecável, apareceu. Lara, esse é Joaquim, 22 anos de casa. Se alguém sabe medir alinhamento com precisão cirúrgica, é ele. Joaquim estendeu a mão. Prazer. Ouvi dizer que você acha que o problema está no alinhamento. É uma hipótese. Joaquim sorriu. Boas hipóteses são raras. Vamos testar a sua. Pela primeira vez desde que chegara, Lara sentiu que não estava mais sozinha. Joaquim não perdeu tempo. Abriu a maleta e retirou um relógio comparador digital, um nível de precisão e calços milimétricos que pareciam joias de tão conservados. 22 anos aqui, disse ele, ajustando os óculos. E posso contar nos dedos as vezes que alguém falou de ressonância harmônica. Você acha que eu estou errada? Joaquim ergueu o olhar, sereno. Acho que você está prestando atenção. E isso já é metade do caminho. Ele se abaixou, tocou o suporte com a ponta dos dedos, como quem lê braille. Esse reforço foi instalado há quanto tempo? Osvaldo consultou o relatório. 3 semanas. E as falhas começaram 2 dias depois, completou Lara. Joaquim assentiu. Então não é coincidência, é consequência. Posicionou o relógio comparador no eixo cardan e começou a medir. Lara observava cada movimento, anotando valores mentalmente. 3 milésimos para cima no ponto de maior carga, murmurou Joaquim. Imperceptível em teste estático, mas sob rotação contínua, vira um padrão acumulativo, completou Lara. Joaquim olhou para ela com respeito renovado. Exatamente. Osvaldo observava de braços cruzados. 3 milésimos é nada. Em componentes isolados, sim, respondeu Joaquim. Mas num sistema integrado, 3 milésimos podem ser a diferença entre funcionar e falhar. Lara pegou o nível de precisão e verificou o ângulo do suporte. Está 0,7 graus fora da horizontal recomendada. Isso não deveria causar problema estrutural, disse Joaquim, mas pode causar problema vibracional. O suporte não está absorvendo força, está redirecionando para uma frequência específica. Lara refez os cálculos no caderno, tudo convergindo para uma faixa de ressonância que se manifestava após 11 minutos, murmurou ela, tempo necessário para a vibração atingir amplitude crítica. Osvaldo se aproximou. E como você resolve isso? Lara respirou fundo. Realinhamento do eixo cardan e ajuste angular do suporte. Só isso? Só isso. Sem trocar peças? Sem trocar peças. Osvaldo soltou um palavrão baixo. A gente podia ter feito isso há 2 semanas. Podia, concordou Joaquim, se alguém tivesse medido, mas ninguém suspeitou que o problema pudesse ser tão sutil. Ele olhou para Lara. Exceto você. Quanto tempo leva? Perguntou Osvaldo. 1 hora, no máximo, respondeu Joaquim. E se não funcionar? Aí vocês ainda têm tempo de chamar o guincho, disse Lara, voz firme. Osvaldo ficou em silêncio. Risco versus recompensa. Orgulho versus pragmatismo. Tá bom, mas eu fico aqui. E se der errado, você explica para o patrão. Justo. Joaquim já separava ferramentas. Torquímetro, calços, chaves de precisão. Vamos erguer o caminhão de novo. E dessa vez, fazer direito. Lara sorriu. Pela primeira vez, fazer direito não era crítica. Era colaboração. Enquanto posicionavam os macacos, ela sentiu insegurança. E se estivesse errada? E se o ajuste não resolvesse? A voz do pai ecoou. Máquina não mente, ela sempre diz a verdade. O problema é que a gente nem sempre faz as perguntas certas. Ela tinha feito as perguntas certas, agora precisava confiar nas respostas. O caminhão foi erguido. Joaquim deslizou para baixo. Lara o acompanhou. Lado a lado começaram o trabalho. Medir, ajustar, medir de novo, afrouxar um parafuso, reposicionar, apertar com torque exato. Trabalho paciente, meticuloso,
quase meditativo. 40 minutos depois, Joaquim saiu. Pronto, tá no ponto. Lara confirmou as medições. Tudo alinhado. Nenhum desvio acima de 1 milésimo. Baixaram o caminhão. Agora a gente testa. Mas antes que pudesse subir, Henrique Valença apareceu no pátio. Osvaldo me ligou. Disse que vocês acharam algo. Um desalinhamento milimétrico que causa ressonância harmônica. Já foi corrigido. Henrique olhou para o caminhão. Depois para Osvaldo. Você acredita nisso? Osvaldo hesitou, então assentiu. Acredito. Henrique cruzou os braços. Então vamos testar, mas dessa vez eu quero ver com meus próprios olhos. Lara sentiu o coração acelerar. O teste definitivo, ou o fracasso público. Subiu na cabine, girou a chave, o motor despertou, estável, firme, e no pátio, 3 homens observavam em silêncio, aguardando o intervalo fatal de 11 minutos. O motor roncava, constante, firme. Lara mantinha os olhos fixos no painel digital. Temperatura, rotação, pressão, tudo normal. Mas normal era enganador. Já tinha sido normal antes. Henrique estava a 3 metros da cabine, braços cruzados. Osvaldo ao lado, tenso, mexendo no relógio a cada 15 segundos. Joaquim mais atrás, sereno. 5 minutos. O calor do meio-dia transformava o pátio numa fornalha. 6 minutos. Lara percebeu que estava segurando a respiração. Forçou-se a soltar o ar. Precisava ouvir. Precisava sentir. 7 minutos. Um mecânico saiu do galpão, viu a cena, parou e ficou observando. 8 minutos. Osvaldo olhou para Henrique. Henrique não desviou os olhos do caminhão. 9 minutos. A garganta de Lara secou. O relógio digital parecia se mover em câmera lenta. 10 minutos. O motor continuava estável. Nenhum som estranho. Nenhuma vibração anormal. Nenhum zumbido grave. 10 minutos e 30 segundos. Joaquim deu um passo à frente. 10 minutos e 50 segundos. Osvaldo cruzou os braços com mais força. 11 minutos. O marco fatal. Nada. O motor continuava funcionando, estável, sem proteção, sem alarme, sem falha. 11 minutos e 10 segundos. Osvaldo olhou para Joaquim, incrédulo. 11 minutos e 20 segundos. Um sorriso discreto apareceu no rosto de Joaquim. 11 minutos e 30 segundos. Henrique deu um passo à frente e expressão diferente. Não era mais ceticismo, era surpresa e alívio. 12 minutos. Lara desligou o motor. O silêncio foi ensurdecedor. Ela desceu da cabine, pernas tremendo de adrenalina. Funcionou. Henrique foi o primeiro a falar. 12 minutos. 12 minutos, confirmou Lara. Sem falha. Sem falha. Henrique olhou para Osvaldo. O que você acha? Osvaldo respirou fundo. Depois, devagar, assentiu. Acho que ela estava certa. Foram as palavras mais difíceis que Lara ouviu pronunciar, mas também as mais honestas. Precisa de mais testes, disse Henrique, com carga real. Mas o padrão de falha foi quebrado. Se fosse estrutural, teria falhado agora. Henrique ficou em silêncio. Depois olhou para o caminhão como se o visse pela primeira vez. Quanto você cobra? A pergunta pegou Lara de surpresa. Pelo quê? Pela consultoria. Pelo que você fez aqui. Lara não tinha pensado nisso. Eu ainda não calculei. Henrique esboçou um sorriso. Então calcule e me manda a proposta. Porque se esse caminhão rodar os próximos testes sem problema, eu quero você revisando toda a frota. Toda a frota. 17 caminhões. Contratos de manutenção. Consultoria permanente. Não era só resolver um problema. Era abrir uma porta. Vou mandar até amanhã. Perfeito. Osvaldo, prepara o teste com carga. Quero esse caminhão rodando com 40 toneladas ainda hoje. Osvaldo assentiu e Henrique voltou para o escritório. Osvaldo ficou parado, olhando para Lara. Você tem talento. Mas talento não basta. Você sabe disso, né? Sei.
Vai ter gente que não vai acreditar, que vai dizer que foi sorte. Lara já esperava isso. Eu sei. Então não fica se justificando. Deixa o trabalho falar por você. Era o melhor conselho que ela tinha recebido em muito tempo. Obrigada. Osvaldo assentiu e voltou para o galpão. Joaquim se aproximou. Você foi bem. Eu tive ajuda. Teve. Mas a ideia foi sua. A persistência foi sua. E a coragem também. Lara olhou para o caminhão. Aquele mistério indecifrável era agora só uma máquina que funcionava quando alinhada corretamente. Joaquim, por que você me ajudou? Você nem me conhecia. Joaquim ficou pensativo. Porque eu já fui você. Há 22 anos entrei aqui sendo subestimado, jovem demais, e alguém me deu uma chance. Ele olhou para o caminhão. Os melhores mecânicos não são os que sabem tudo, são os que sabem ouvir. Você ouve, e isso é raro. Lara sentiu um nó na garganta. Obrigada. Não precisa agradecer. Só não esquece disso quando você estiver do outro lado. Quando alguém jovem chegar com uma ideia que parece impossível, você vai lembrar de hoje e vai dar uma chance. Joaquim voltou para o galpão. Lara ficou sozinha no pátio. Pegou o celular. 13h47. Em pouco mais de 5 horas, tinha resolvido um problema que paralisou a empresa por 2 semanas. Não era sobre ser mais inteligente. Era sobre fazer as perguntas que ninguém fez. Prestar atenção nos detalhes ignorados. Ter coragem de confiar na própria intuição. Ela guardou o celular, pegou o caderno, caminhou até o carro, mas antes de ir, virou-se para o caminhão. A gente se vê de novo, murmurou, porque sabia que voltaria. E dessa vez, não seria mais a garota que ninguém levava a sério. Seria a especialista que salvou um contrato milionário. A mecânica que ouviu o que a máquina tinha a dizer. Seria Lara Monteiro, e isso, finalmente, seria suficiente. Lara voltou 3 dias depois. O teste com carga estava agendado para quinta-feira, 7 da manhã. O caminhão já estava carregado, 40 toneladas de minério de ferro. Henrique estava lá com 2 homens que Lara não conhecia. Um de terno cinza carregava uma prancheta. O outro, mais velho, usava óculos de armação grossa. Lara, cumprimentou Henrique. Representantes da Minério São José. Eles quiseram acompanhar o teste. O homem do terno estendeu a mão. Roberto Farias, diretor de logística. E esse é Mário, nosso engenheiro-chefe. Lara apertou as mãos, sentindo o peso aumentar. Não era mais só provar para Henrique, era provar para o cliente. O teste segue o percurso padrão, explicou Henrique. 60 quilômetros, metade asfaltada, metade de terra. Subidas, descidas, curvas, as condições reais. Quem vai conduzir? João Vieira, nosso operador mais experiente. João estava ao lado do caminhão, 50 anos, rosto marcado pelo sol, mãos calejadas. Olhou para Lara com expressão neutra. Você vai no carona, disse Henrique. Observa tudo. Qualquer anormalidade documenta. Osvaldo apareceu com um radiocomunicador. A gente vai estar monitorando daqui. Qualquer problema, avisa. Joaquim se aproximou discreto. Leva isso, disse entregando um gravador digital. Se tiver algum som anormal, grava. Lara subiu na cabine. João já estava ajustando o assento. Primeira vez em teste de rota? Primeira vez com carga pesada. João esboçou um sorriso. Então segura firme. Essa estrada não perdoa. Ligou o motor. Tudo normal. Painel sem alertas. Temperatura estável. Engatou a primeira marcha. Os primeiros 20 quilômetros foram tranquilos. Asfalto liso, motor respondendo perfeitamente. Lara mantinha os olhos nos instrumentos, atenta aos sons. Nada fora do comum. Mas então a estrada mudou. Terra batida, irregular, buracos. O caminhão balançava e Lara percebeu algo. Um som, sutil, intermitente. Metal raspando metal apenas por frações de segundo. Você está ouvindo isso? João franziu a testa. Ouvindo o quê?
Um som de atrito, vindo de trás. João reduziu, prestou atenção. Depois balançou a cabeça. Não tô ouvindo nada. Lara pegou o gravador, ligou, posicionou perto da janela. Ali, de novo, rápido, mas presente. Gravou por 2 minutos. Pode continuar, mas vou anotar a quilometragem. Os próximos 30 quilômetros foram tensão e concentração. Lara anotava tudo. Quando o som aparecia, tipo de terreno, velocidade, rotação, um padrão emergiu. O som só aparecia em curvas fechadas para a esquerda, sob carga, em terreno irregular. Específico demais para ser coincidência. No ponto de retorno, João estacionou. E aí, tudo certo? Lara hesitou. O motor tá perfeito. Mas tem algo mais. Preciso verificar quando voltarmos. João acendeu um cigarro. Você sabe que todo mundo tá torcendo para esse caminhão funcionar, né? Se esse contrato cair, vão ter cortes. E quem tá há mais tempo, geralmente, é o primeiro a sair. Lara não tinha pensado nisso. Não era só sobre máquinas, era sobre pessoas, famílias. Eu sei. Então espero que você realmente saiba o que está fazendo. O caminho de volta foi silencioso. O som persistia, mas o motor se mantinha estável. Nenhum alarme, nenhuma falha. Quando chegaram ao pátio, Henrique e os representantes esperavam. E então? Perguntou Roberto. O motor funcionou perfeitamente, mas identifiquei um ruído anormal que precisa ser investigado antes de liberar o caminhão. A expressão de Roberto endureceu. Que tipo de ruído? Atrito metálico em curvas fechadas. Pode ser ajuste de componentes novos, mas preciso verificar. Mário, o engenheiro, se aproximou. Posso ouvir a gravação? Lara passou o gravador. Ele ouviu atentamente, 2 vezes. Depois olhou para ela com surpresa e respeito. Você tem razão. Isso não é normal. Henrique respirou fundo. Quanto tempo você precisa? 2 horas. Talvez 3. Roberto consultou o relógio. Nós temos um prazo, Henrique. Se esse caminhão não estiver operacional até amanhã, vamos precisar reavaliar o contrato. Ali estava. O ultimato final. Menos de 24 horas para encontrar e resolver um problema que ela mal conseguia ouvir. Lara olhou para o caminhão. Depois para os homens. Eu vou descobrir o que é. Mas enquanto caminhava para o galpão, uma dúvida fria se instalou. E se dessa vez ela não conseguisse? Lara não esperou permissão. Entrou no galpão, pegou uma chave inglesa e voltou para o caminhão. Joaquim a seguiu, silencioso. Preciso simular a carga em curva. O som só aparece nessa condição específica. Como você vai simular isso parada? Lara parou. Ele tinha razão. Não dava para replicar movimento, peso lateral e terreno irregular no pátio. Lide, então eu preciso ver onde o atrito acontece. Deslizou para baixo do caminhão com foco diferente. Não procurava desalinhamento, procurava desgaste, marcas, sinais de contato onde não deveria haver. Joaquim se abaixou ao lado, iluminando. O que eu tô procurando? Marcas de fricção, arranhões, qualquer contato metálico recente. Vasculharam por 20 minutos. Chassi, suspensão, articulações. Nada óbvio. Até que Lara viu. Uma marca sutil na lateral interna do paralama traseiro esquerdo. Metal polido. Recente. Aqui, disse, tocando a superfície. Tá vendo? Joaquim ajustou a lanterna. Tô. Mas o que causa isso? Lara seguiu a trajetória imaginária. Para o metal encostar ali, algo tinha que se deslocar lateralmente sob carga. Seus olhos pararam na suspensão. O batente de compressão. Quando o caminhão faz curva fechada para a esquerda, com carga pesada, a suspensão comprime além do normal. Se o batente tiver problema, deixa a mola empurrar o conjunto para dentro, completou Joaquim, e encosta no paralama. Exato. Lara inspecionou o batente de borracha. Ali estava, pequena deformação, quase invisível, mas suficiente para comprometer a contenção. Esse batente está fora de especificação. Veio defeituoso. Sob carga pesada em curva, falha. Joaquim assobiou baixo.
Isso não é ajuste, é troca de peça. Deslizaram para fora. Lara foi direto a Osvaldo. Preciso de um batente de suspensão traseira Original. esquerda. Urgente. Osvaldo franziu a testa. A gente não tem em estoque. Vai ter que pedir. Quanto tempo? Se eu ligar agora, talvez até amanhã de tarde. Talvez. Lara sentiu o chão sumir. Talvez não serve. O prazo é amanhã de manhã. Então não vai dar. Henrique apareceu na porta. E aí, encontrou? Lara respirou fundo. Encontrei. Batente de suspensão defeituoso. Precisa trocar. Tem a peça? Não, e não vai chegar a tempo. Silêncio pesado. Roberto Farias apareceu atrás de Então é Henrique. isso? Depois de tudo, não vai ter caminhão? Lara não sabia o que responder. Tinha feito tudo certo. Mas esse detalhe técnico era suficiente para inviabilizar o contrato. Espera, disse Joaquim. Osvaldo, a gente não tem um caminhão velho parado no fundo? Aquele Scania 2018? Osvaldo assentiu. Tem, mas está para desmanche. E a suspensão? Ainda funcional quando parou. Joaquim olhou para Lara. Pode ser compatível. Lara pegou o celular. Abriu o catálogo técnico. Comparou especificações. Modelo 2018 versus atual. Suspensão traseira. Os batentes eram da mesma linha, mesma especificação básica. Pode funcionar, mas preciso ver a peça. Osvaldo pegou as chaves. Vamos lá. Caminharam até o fundo do pátio. Um caminhão antigo, coberto de poeira e ferrugem, descansava como monumento ao tempo. Lara deslizou para baixo, inspecionou o batente. Sujo, marcado, mas estruturalmente intacto. Começou a remover. 20 minutos depois, tinha a peça na mão. Limpou, mediu, comparou com as especificações. Compatível. Não ideal, mas compatível. E isso pode funcionar. Mas é peça usada. Não posso garantir quanto tempo vai durar. Henrique se aproximou. Quanto tempo precisa durar? Tempo suficiente para o teste de amanhã e mais 2 viagens até a peça nova chegar. Henrique olhou para Roberto. Serve? Roberto consultou Mário com o olhar. Mário assentiu, cauteloso. Serve, mas se falhar, eu assumo a responsabilidade. Lara olhou Disse para Henrique. a peça. Arriscado, improvisado, mas era a única chance. Vou instalar agora e amanhã a gente testa. Mas enquanto caminhava de volta, uma pergunta martelava. Será que uma solução provisória era suficiente quando tudo estava em jogo? A instalação levou 3 horas. Lara trabalhou com precisão quase obsessiva. Cada parafuso com torque exato, cada medição conferida 2 vezes. Não podia haver margem para erro. Joaquim a assistia em silêncio, passando ferramentas, iluminando ângulos difíceis. Entendia que não era momento para conversas. Quando terminou, já era noite. O pátio estava vazio, exceto por uma luz acima da porta do galpão. Lara deslizou para fora. Limpou as mãos. Pronto. Tem certeza? Tenho certeza que fiz tudo o que podia fazer. Joaquim assentiu. Era a única resposta honesta. Vai para casa. Descansa. Amanhã vai ser longo. No caminho, Lara ligou para o pai. Ele atendeu no 3º toque. Filha, tudo bem? Oi, pai. Só precisava ouvir sua voz. Reinaldo Monteiro conhecia a filha o suficiente. O que aconteceu? Lara contou tudo. O caminhão, os problemas, as soluções, a peça usada, o teste de amanhã. Você fez tudo certo, disse ele. Mas e se não funcionar? Aí você vai ter aprendido algo novo e vai tentar de novo. Pai, tem gente dependendo disso, empregos, famílias. Eu sei. Mas você não controla tudo, Lara. Você só controla o que você faz. E você fez tudo o que podia. O resto, a gente descobre junto com a máquina. Obrigada, pai. Descansa. E amanhã, não importa o que aconteça, você vai estar lá, presente, atenta, ouvindo. É o que você faz de melhor. Lara chegou em casa, tentou dormir, mas não conseguiu. Ficou olhando o teto, repassando cada decisão. E se o batente falhasse? E se houvesse outro problema?
Às 5 da manhã, desistiu. Levantou, tomou banho, vestiu o macacão limpo. Chegou ao pátio às 6h15. O sol mal tinha nascido. O caminhão aguardava. Henrique chegou 10 minutos depois. Osvaldo logo em seguida. Joaquim com café em garrafa térmica. Às 6h45, Roberto e Mário chegaram. Expressões sérias. Às 6h50, João Vieira apareceu, uniformizado. Ninguém disse muito. O peso do momento falava por si. Às 7 em ponto, Henrique quebrou o silêncio. Vamos começar. Lara subiu no carona, João no comando. Motor ligou. Tudo normal. Saíram do pátio. Mesma rota, 60 quilômetros. 40 toneladas. Os primeiros 20 quilômetros. Asfalto, estabilidade, motor perfeito. Depois veio a terra. Lara segurou o gravador. Ouvidos atentos. Coração acelerado. A primeira curva fechada para a esquerda se aproximou. João reduziu. Entrou na curva. Lara prendeu a respiração. Silêncio. Nenhum atrito, nenhum metal raspando. A curva passou. Segunda curva. Nada. Terceira curva. Terreno mais irregular. Nada. Lara olhou para João. Ele esboçou um sorriso discreto. Tá silencioso. Tá silencioso. Os próximos 30 quilômetros foram os mais longos. Cada curva um teste. Mas o som não voltou. O batente usado funcionava. No ponto de retorno, João parou. Você conseguiu. Lara ainda não acreditava completamente. Precisava da volta. Vamos terminar. João ligou o motor novamente. A volta foi alívio crescente e tensão persistente. Mas curva após curva, o caminhão se comportava perfeitamente. Quando entraram no pátio, todos esperavam. Lara desceu. 60 quilômetros. 40 toneladas. Nenhum som anormal. Nenhuma falha. Henrique respirou fundo. Olhou para Roberto. E aí? Roberto consultou Mário. Mário assentiu. Roberto estendeu a mão. O contrato continua. Naquele momento, Lara percebeu que não tinha apenas salvado um caminhão. Tinha salvado 17 empregos, uma empresa, e provado que ouvir era mais importante que gritar. Mas quando estava guardando ferramentas, Osvaldo se aproximou com expressão preocupada. Lara, tem mais uma coisa. A gente recebeu outro caminhão hoje. Mesmo modelo, e ele está apresentando exatamente o mesmo problema que esse tinha no começo. Lara olhou para Osvaldo. Exatamente o mesmo problema. Exatamente, motor entra em proteção após 11 minutos. Tentamos as correções básicas. Nada funcionou. Henrique se aproximou. Eu não quis te falar antes do teste. Não queria te distrair. Lara caminhou até o segundo caminhão, estacionado no canto oposto, idêntico ao primeiro. Quando chegou? Anteontem. Da mesma concessionária, mesmo lote de produção. Lara sentiu um arrepio. Não era coincidência, era padrão sistêmico. Vocês testaram? Testamos. Falhou do mesmo jeito. Roberto e Mário se aproximaram. Isso muda alguma coisa no contrato? Perguntou Henrique. Roberto trocou olhares com Mário. Depende. Se for o mesmo problema, com a mesma solução, não. Mas se for algo diferente... Lara subiu na cabine. Ligou o motor. Checou o painel. Tudo funcionando. Desceu e foi para baixo do chassi. 15 minutos foram suficientes. Desalinhamento no eixo cardan. Suporte fora de especificação. Batente defeituoso. Exatamente os mesmos problemas. Deslizou para fora. É igual. Mesmo desalinhamento. Mesmo batente defeituoso. Osvaldo soltou um palavrão. Isso significa que todos os caminhões desse lote vão ter o mesmo problema? Significa falha no processo de fabricação, respondeu Lara. E se vocês compraram mais caminhões desse lote? Compramos, disse Henrique sombrio. Mais 3. Chegam nas próximas 2 semanas. Roberto cruzou os braços. Henrique, isso não é pontual. É problema de fornecedor. Você precisa acionar a concessionária. Exigir recall. E enquanto isso, rebateu Henrique, eu paro as operações, perco contratos.
Silêncio tenso. Lara respirou fundo. Eu consigo resolver os 5 caminhões, seguindo o mesmo protocolo, mas vão precisar encomendar as peças corretas, e eu vou precisar de ajuda. Joaquim deu um passo à frente. Eu ajudo. Osvaldo hesitou. Depois assentiu. Eu também. Henrique olhou para Lara. Quanto tempo você precisa por caminhão? Com ajuda? 2 dias por unidade. 10 dias no total. E quanto isso vai custar? Joaquim se aproximou discreto. Cobra o justo, murmurou. Nem barato demais para parecer insegura, nem caro demais para parecer oportunista. Lara olhou para Henrique. 15 mil por caminhão. Inclui mão de obra, supervisão técnica e garantia. Peças por conta de vocês. Henrique calculou. 75 mil reais para resolver 5 caminhões que custaram 12 milhões. 75 mil para manter 12 milhões operacionais, corrigiu Lara. Henrique estendeu a mão. Fechado. Mas tem uma condição. Qual? Quero você documentando tudo. Cada passo, cada ajuste. E quero um relatório técnico completo para apresentar para a concessionária. Se isso é falha de fabricação, eles vão responder. Lara apertou a mão dele. Pode deixar. Roberto observava com interesse renovado. Henrique, se ela conseguir resolver esses 5, eu quero o contato dela. A gente tem 30 unidades que podem ter o mesmo problema. E foi nesse momento que Lara entendeu. Não estava mais resolvendo um problema, estava construindo uma reputação. Mas enquanto Osvaldo e Joaquim organizavam ferramentas, Henrique puxou Lara de lado. Tem mais uma coisa que você precisa saber. A concessionária mandou um técnico deles para acompanhar o trabalho. Ele chega amanhã de manhã. Lara franziu a testa. Acompanhar ou fiscalizar? Provavelmente questionar. Eles não vão gostar de saber que o problema é de fábrica. E você acha que ele vai tentar me desacreditar? Henrique não respondeu. A expressão dele disse tudo. Lara olhou para os 5 caminhões, depois para o céu, já escurecendo. Tinha resolvido o primeiro, salvado o contrato. Mas agora precisava fazer algo mais difícil. Precisava provar para um especialista enviado justamente para contestá-la que uma garota de 27 anos entendia mais sobre aqueles caminhões do que a própria fábrica que os produziu. O técnico da concessionária chegou às 8h30. Lara estava embaixo do segundo caminhão quando ouviu a voz grave. Cadê a responsável técnica? Ela deslizou para fora e se levantou. Diante dela estava um homem de uns 45 anos, camisa polo azul, com logo da concessionária, óculos de sol espelhado. Ele a observou de cima a baixo com descrença disfarçada de profissionalismo. Sou eu, Lara Monteiro. Ele apertou a mão dela sem entusiasmo. Marcelo Tavares, engenheiro sênior da Scania. Vim avaliar o diagnóstico. Avaliar ou contestar? Depende do diagnóstico. Henrique se aproximou. Marcelo, a Lara identificou falhas de fabricação em 2 caminhões. Mesmo problema nos 2. Falhas de fabricação, repetiu Marcelo cético. Isso é acusação séria. Você tem provas? Lara pegou o caderno de anotações. Tenho. Medições do desalinhamento do eixo cardan, especificações de torque incorretas, análise de deformação dos batentes, tudo documentado. Marcelo folheou rapidamente sem realmente ler. Trabalho na Scania há 20 anos. Se houvesse falha sistêmica, a gente saberia. Vocês sabem agora. Eu acabei de mostrar. Você mostrou medições que podem ter 1000 interpretações. Desalinhamento milimétrico pode ser transporte, manuseio inadequado. Pode ser padrão de fábrica, interrompeu Lara. E é, porque os 2 caminhões vieram com o mesmo desvio, mesma direção, mesmo componente. Marcelo fechou o caderno. Eu preciso ver isso com meus próprios olhos. Perfeito. Tá tudo ali embaixo. Pode medir você mesmo. Marcelo hesitou. Claramente não esperava que ela aceitasse. Tá bom, vamos lá. Deslizou para baixo do caminhão. Lara o seguiu. Joaquim iluminou.
Relógio comparador. Joaquim passou a ferramenta. Marcelo posicionou no eixo cardan. Começou a girar. Lara observava em silêncio. 3 milésimos de excentricidade. Exatamente onde ela tinha medido. Marcelo conferiu 2 vezes. A expressão mudou. Não era mais descrença. Era surpresa e incômodo. E o suporte? Lara apontou. Marcelo mediu o ângulo. Depois conferiu o torque. 0,7 graus fora da horizontal. Torque 15% acima do especificado. Ele deslizou para fora, silencioso. E aí? Perguntou Lara. Ainda acha que é transporte inadequado? Marcelo tirou os óculos, limpou com a camisa, visivelmente desconfortável. Olha, isso pode ser um lote específico, falha pontual de montagem. Significa exatamente isso, cortou Lara. E vocês vão ter que assumir, porque se outros clientes compraram caminhões desse lote, vão ter os mesmos problemas. Marcelo olhou para Henrique. Eu preciso levar isso para a fábrica. Eles vão querer auditoria completa. Façam, disse Henrique. Mas enquanto isso, a Lara vai corrigir os 5 caminhões e vocês vão arcar com o custo das peças. Eu não tenho autorização para... Então consegue, interrompeu Henrique firme. Porque se vocês não assumirem, eu processo. E junto vai uma cópia de todas as medições da Lara. Documentadas, testemunhadas e refutáveis. Marcelo ficou em silêncio. Depois suspirou. Vou ligar para a diretoria. Afastou-se, telefone na mão. Joaquim se aproximou de Lara. Você acabou de colocar um engenheiro sênior da Scania contra a parede. Eu coloquei a verdade contra a parede. Ele só estava no caminho. Osvaldo observava de longe. Essa menina não tem medo de nada, murmurou. Mas Lara tinha medo de ter ido longe demais, medo de ter criado um inimigo poderoso. Mas tinha feito a coisa certa, e isso era o que importava. Marcelo voltou 15 minutos depois, expressão fechada. A diretoria autorizou o fornecimento das peças, sem custo, e quer um relatório técnico completo. Vou mandar até o final da semana. Marcelo guardou o telefone. Você é boa, irritantemente boa. E foi embora. Henrique soltou o ar que estava segurando. Você acabou de economizar 75 mil reais para mim e criou um problemão para a Scania. Lara olhou para os caminhões. Eu acabou de fazer meu trabalho. Mas enquanto voltava para debaixo do chassi, uma pergunta ecoava. Será que fazer o trabalho certo era suficiente quando envolvia confrontar gigantes? Os próximos 7 dias foram os mais intensos da vida profissional de Lara. Com Joaquim e Osvaldo, ela trabalhou de sol a sol nos 5 caminhões. Cada unidade seguia o mesmo protocolo: medição completa, realinhamento do eixo, ajuste do suporte, substituição do batente. As peças chegaram da Scania no 3º dia. Novas dentro de especificação. Com carta formal que Lara interpretou como metade desculpas, metade cobertura jurídica. No 4º dia, o primeiro caminhão voltou para a operação. João Vieira fez 3 entregas sem problemas. No 6º dia, os outros 3 estavam operacionais. No 7º dia, o último foi liberado. Na manhã do 8º dia, Lara encontrou algo inesperado. Um carro preto estacionado em frente ao escritório. Placa de São Paulo. Henrique conversava com um homem de terno cinza escuro, pasta executiva na mão. Lara, vem aqui. Ela se aproximou. Esse é o Dr. Paulo Mendes, diretor regional da Scania para Minas Gerais. O homem estendeu a mão. Senhorita Monteiro, vim pessoalmente agradecer pelo trabalho que você fez. Agradecer? Sim, você identificou uma falha crítica. Por causa do seu trabalho, rastreamos o lote e já iniciamos recall de outras 23 unidades. Lara não sabia o que dizer. Eu só fiz meu trabalho. Paulo sorriu. E fez bem. Tanto que gostaria de te fazer uma proposta. Abriu a pasta, tirou um documento. A Scania está montando um programa de consultoria técnica especializada. Casos que fogem do protocolo padrão. Você estaria disponível sob demanda.
Lara pegou o documento. Proposta de contrato. Valores que fizeram seus olhos arregalarem. Passagens, hospedagem e honorários pagos pela empresa. Henrique observava com tensão contida. Eu preciso pensar. Claro. Pense com carinho. É uma oportunidade rara. Paulo deixou o documento e foi embora. Quando o carro saiu, Henrique falou. É uma boa oferta. Você acha que eu deveria aceitar? Henrique ficou em silêncio. Acho que você deveria fazer o que for melhor para você. Mas vou te falar, se aceitar, vai estar sempre resolvendo o problema dos outros, nunca construindo algo seu. As palavras ficaram suspensas. Lara guardou o documento. Eu preciso pensar. Passou o resto do dia finalizando o relatório técnico. Cada medição, cada foto, cada etapa. 42 páginas de análise detalhada. Enviou para a Scania e entregou cópia para Henrique. Pronto, tudo documentado. Henrique folheou com atenção. Isso é trabalho de profissional, Lara. Sério. Ele pegou um envelope. 75 mil reais, como combinado. Lara pegou, sentindo o peso, não só do dinheiro, mas do que representava. A maior quantia que já tinha recebido. A prova de que seu conhecimento tinha valor. Obrigada, Henrique, por tudo. Você salvou minha empresa. Eu que agradeço. Ele estendeu a mão. E Lara, sobre a proposta da Scania. Pensa bem, você tem talento para ir longe. Só não deixa que os outros decidam o caminho por você. Lara saiu quando o sol já estava se pondo. No carro, abriu o envelope e contou. 75 mil reais, suficiente para equipar um laboratório, comprar ferramentas de precisão, começar algo próprio. Ou para aceitar a Scania e ter estabilidade. Ainda estava pensando quando o celular tocou, número desconhecido. Alô? Senhorita Monteiro? Aqui é Fernando Costa, da Minério São José. Roberto Farias me passou seu contato. A gente tem 30 caminhões. E depois do que você fez com o Henrique, eu quero você revisando todos eles. O coração de Lara acelerou. Todos? Todos. Pode fazer uma proposta? Naquele instante, Lara percebeu que não estava escolhendo entre aceitar ou recusar uma proposta. Estava escolhendo que tipo de profissional queria ser. Lara passou a noite inteira acordada. Na mesa da cozinha, 2 documentos lado a lado. À esquerda, a proposta da Scania. Estabilidade, salário garantido. À direita, uma folha em branco, onde calculava o que significaria abrir a própria consultoria. Às 3 da manhã, ligou para o pai. Filha, tá tudo bem? Desculpa ligar tarde. Eu preciso de um conselho. Reinaldo ouviu tudo em silêncio. A Scania, a Minérios São José. Quando ela terminou, a dúvida, ele ficou em silêncio. Você lembra quando te ensinei a consertar aquele trem de brinquedo? Lara sorriu. Lembro. Você disse que toda máquina tem uma lógica. E você tinha 7 anos. Desmontou o trem inteiro e remontou sozinha. Eu não te dei instruções, só te dei tempo e espaço. E daí? E daí que você já sabia que o caminho era construir, não seguir. A pergunta não é qual proposta aceitar. A pergunta é, você quer construir o caminho ou seguir o caminho que alguém construiu para você? Obrigada, pai. Descansa. A resposta você já sabe. Só está com medo de admitir. Às 6 da manhã, Lara foi para um pequeno galpão abandonado na zona industrial que tinha visto para alugar. Ficou em frente por 15 minutos, só olhando. Janelas quebradas, piso rachado, porta enferrujada, mas tinha espaço, estrutura, potencial. Pegou o celular. Alô? Gostaria de agendar uma visita. 3 horas depois, assinava contrato de aluguel. 6 meses renovável. 2 dias depois, Paulo Mendes ligou. Senhorita Monteiro, posso considerar que temos um acordo? Lara respirou fundo. Doutor Paulo, agradeço muito, mas não vou aceitar a proposta. Silêncio. Posso perguntar por quê? Porque decidi abrir minha própria consultoria, do meu jeito.
Paulo ficou em silêncio. Entendo, é corajoso. Mas, continuou Lara, eu adoraria ter a Scania como cliente. Não como empregadora, mas como parceira. Mande uma proposta, vou avaliar. No dia seguinte, ligou para Fernando Costa. Senhor Fernando, sobre os 30 caminhões, posso fazer a revisão, mas vai ser através da minha empresa. Você tem uma empresa? Vou ter, em 2 semanas. Fernando riu. Gosto de gente que não tem medo de começar. Manda a proposta. Os próximos 15 dias foram intensos. Limpou o galpão, instalou bancadas, comprou ferramentas de precisão, montou um escritório no canto. Joaquim a visitou no 10º dia. Você tá maluca, mas do jeito certo. Você quer trabalhar comigo? Joaquim a encarou surpreso. Sério? Sério. Não posso pagar muito no começo, mas posso oferecer participação nos projetos. E liberdade para fazer as coisas do jeito certo. Joaquim sorriu. Quando eu começo... No 15º dia, pendurou uma placa na porta. Monteiro Consultoria Técnica. Especialistas em sistemas mecânicos complexos. Ficou parada, olhando, sentindo o peso do que tinha feito. Tinha recusado segurança, escolhido risco, apostado em si mesma e pela primeira vez não tinha medo de estar errada, porque mesmo que falhasse, teria falhado tentando construir algo seu. O celular tocou. Henrique. Lara, chegaram mais 3 caminhões do mesmo lote. E tem outro problema, diferente dos anteriores. Você pode vir dar uma olhada? Lara sorriu. Pode deixar. Eu tô chegando. Pegou a caixa de ferramentas, trancou o galpão e saiu. Monteiro Consultoria Técnica tinha acabado de receber seu primeiro chamado oficial. E Lara Monteiro, finalmente, estava escrevendo sua própria história. O problema nos 3 caminhões novos era diferente de tudo que Lara tinha visto. Não era ressonância, não era desalinhamento, não era batente defeituoso. Era intermitente, imprevisível, impossível de replicar. Às vezes falhava após 20 minutos, às vezes após 2 horas, às vezes não falhava. Lara passou 3 dias tentando identificar o padrão. Nada fazia sentido. No 4º dia, Henrique a chamou. Lara, eu preciso te falar uma coisa. A expressão dele era séria. O contrato com a Minério São José depende desses 3 caminhões estarem prontos até sexta-feira. Hoje é quarta. O estômago de Lara apertou. Sexta? Isso é daqui a 2 dias. E se eles não estiverem prontos, Roberto cancela tudo. Não só o contrato atual, o contrato futuro com você também. 30 caminhões. A base da empresa que acabara de abrir, dependendo de resolver algo que ela ainda nem entendia. Henrique, eu não posso prometer. Eu sei, mas preciso que você tente, porque se isso não der certo, eu perco também. E posso ter que demitir gente. O peso da responsabilidade caiu como tonelada. Lara voltou para o pátio. Joaquim estava embaixo de um caminhão. Alguma coisa? Nada. Tudo dentro de especificação, mas o problema persiste. Lara se sentou no chão, fechou os olhos, pensou no pai, na ferrovia, nos trens que falhavam sem explicação. Lembrou, quando tudo parece estar certo, mas ainda está errado, o problema não é no lugar que você está olhando, é no lugar que você está ignorando. Abriu os olhos. Joaquim, a gente testou os caminhões em que condições? Parados. Com carga simulada, no pátio. E quando falharam nas entregas reais, Joaquim pegou o relatório. Em movimento, sob carga real, diferentes temperaturas externas. Lara se levantou de um salto. Temperatura externa. A gente não considerou. Mas temperatura não deveria afetar componentes mecânicos a esse ponto, a menos que haja algum componente eletrônico sensível. Ela pegou o manual técnico. Folheou. Ali, página 247, sensor de temperatura ambiente integrado ao sistema eletrônico, instalado na parte frontal, exposto. Joaquim, se esse sensor tiver leitura incorreta, pode mandar sinais conflitantes para o sistema.
e o sistema entra em proteção. Exatamente. Testaram. Expuseram o sensor a calor direto. Depois frio. Monitoraram as leituras erráticas, inconsistentes, fora de especificação. O sensor estava defeituoso. Um componente de R$ 50 causando falhas em caminhões de 2 milhões. Lara ligou para Henrique. Achei. Sensor de temperatura ambiente. Preciso de 3 novos. Urgente. Quantas horas? Se pedir agora, chegam amanhã de manhã. Pede. E Lara, bom trabalho. Na manhã de quinta, os sensores chegaram. Instalaram os 3 em 2 horas. Testaram. Funcionaram perfeitamente. Mas o teste real seria nas entregas. Na sexta, às 6 da manhã, os 3 caminhões saíram para a primeira rota. Lara foi junto em um, Joaquim em outro, rádio aberto, todos monitorando. 20 minutos sem problemas. 30, 45, 1 hora. Quando completaram a rota, os 3 voltaram sem uma única falha. Roberto e Mário já esperavam. E aí? Funcionou. Os 3. Rota completa. Roberto olhou para Mário. Mário assentiu. Então temos um acordo. Os 30 caminhões. Você tem o contrato. Lara sentiu as pernas bambearem. Obrigada. Não vou decepcionar. Quando Roberto e Mário foram embora, Henrique se aproximou. Você conseguiu. De novo. A gente conseguiu. Eu, Joaquim, sua equipe. Henrique sorriu. Você sabe que isso é só o começo, né? 30 caminhões vão te manter ocupada por meses. Lara olhou para o céu, sentindo o sol. Eu sei. E eu tô pronta. Mas quando estava guardando ferramentas, o celular tocou. Número desconhecido. Lara Monteiro? Sim. Aqui é Marcelo Tavares da Scania. A gente precisa conversar. Urgente. Lara atendeu com cautela. Marcelo, o que aconteceu? Nada ruim. Na verdade, é o contrário. O relatório que você mandou causou um terremoto aqui. Terremoto? Sim. A diretoria fez auditoria completa da produção. Encontraram falhas sistêmicas que passaram despercebidas por meses. Você não salvou só 5 caminhões, Lara. Salvou a reputação da marca. E por isso, a diretoria quer te contratar como consultora oficial. É um pedido. Lara respirou fundo. Marcelo, eu tenho minha própria empresa agora. E tenho contratos. Eu sei. Não estou pedindo para você largar nada. Estou pedindo parceria. A Scania precisa de gente como você. Gente que não tem medo de dizer a verdade. Lara olhou para o galpão ao longe. Sua placa. Sua empresa. Seu caminho. Manda a proposta. Vou analisar. Perfeito. E Lara, sinto muito por ter duvidado de você. Você estava fazendo seu trabalho. Não, eu estava sendo arrogante. Você me ensinou que competência não tem idade, nem gênero, só resultado. Quando desligou, Joaquim estava ao lado, sorrindo. A Scania te ligou pedindo parceria? Ligou. Você está construindo um império, Lara. Eu estou construindo algo meu, e você faz parte disso. 3 meses depois, Monteiro Consultoria Técnica tinha 6 funcionários, contratos com 4 transportadoras e parceria oficial com a Scania. O galpão abandonado agora tinha bancadas de precisão, equipamentos de última geração e uma recepção que Lara atendia pessoalmente. Osvaldo visitou certo dia com o envelope na mão. Henrique pediu para eu te entregar isso. Lara abriu. Carta manuscrita. Lara, quando você entrou no meu pátio, eu não acreditei que alguém tão jovem pudesse resolver o que técnicos experientes não conseguiram. Eu estava errado. Você não só resolveu, você nos ensinou a ouvir. Obrigado por salvar minha empresa. E por me lembrar que humildade é a primeira ferramenta de qualquer profissional. Henrique, os olhos de Lara marejaram. Ele queria vir pessoalmente, disse Osvaldo. Mas achou que você ia ficar constrangida. Pode dizer que eu não ia. E que eu sempre vou atender quando ele ligar. Osvaldo sorriu. Você mudou aquele lugar. Os mecânicos agora medem tudo 2 vezes. Ouvem mais. Presumem menos.
Eles aprenderam sozinhos. Eu só dei o exemplo. Você deu confiança. Quando Osvaldo saiu, Lara caminhou até a parede onde tinha pendurado uma foto. O primeiro caminhão que consertou. Ao lado, o caderno de anotações. E uma frase emoldurada que o pai escreveu. Máquinas não mentem, pessoas sim. Confia na máquina e confia em você. Lara tocou a moldura sorrindo. 6 meses atrás, estava sendo subestimada em um pátio empoeirado, lutando para provar seu valor. Hoje tinha empresa própria, clientes em 3 estados e o respeito de quem antes duvidava. Não porque gritou mais alto, não porque forçou a aceitação, mas porque fez o trabalho, ouviu quando todos falavam, observou quando todos presumiam, confiou em si mesma quando todos duvidavam. O telefone da empresa tocou. Monteiro Consultoria Técnica, Lara falando. Senhorita Monteiro, aqui é Carlos Mendes, da transportadora Horizonte. A gente está com um problema que ninguém consegue resolver. Henrique Valença me passou seu contato. Você pode ajudar? Lara olhou para Joaquim, que levantou o polegar. Posso sim. Quando você precisa? Ontem, Lara sorriu. Eu tô saindo agora. Pegou a caixa de ferramentas, ajustou a faixa no cabelo e saiu. Porque no final, não era sobre quantos caminhões ela consertava ou quantos contratos fechava. Era sobre provar todos os dias que ouvir é mais poderoso que gritar, que método é mais forte que força e que confiança em si mesmo é a ferramenta mais importante que qualquer profissional pode ter. Lara Monteiro tinha aprendido isso e agora ensinava para o mundo. Se essa história te inspirou, se você acredita que competência não tem idade, gênero ou aparência, então faça parte dessa comunidade. Se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Porque histórias de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias precisam ser contadas. E a próxima pode ser a sua.